Olá, boa tarde, como é que estão? Sejam bem-vindos, né, a esse evento, Orquinovas, na sua segunda versão. Muito obrigada a toda a equipe que está organizando, que organizou esse evento, para que ele fosse possível acontecer e para que vocês pudessem, de fato, poder assistir a esse evento. Bem, a minha função hoje vai ser compartilhar um pouquinho com vocês o conhecimento, né, que eu ainda estou aprendendo, eu aprendo todos os dias, né? O neurofeedback é uma técnica muito interessante e na questão da, de tecnologias, né, que conseguem auxiliar hoje muitas pessoas em vários quadros, é uma tecnologia importantíssima. É, mas a gente precisa ler muito, né, precisa estar estudando sempre, né, sempre aprendendo para poder compartilhar um pouco mais as informações. Então, o mini curso de hoje, ele tem por tema neurofeedback como técnica de autorregulação, né? Então, neurofeedback, como é que ele funciona como técnica de autorregulação? Eu vou tentar compartilhar com vocês um pouquinho sobre isso. Mas uma coisa a gente precisa estar ciente e saber antes de tudo, né? A gente precisa passear aí em algumas áreas para ter um pouco de compreensão sobre algumas questões para que, de fato, a gente adentre na técnica propriamente dita, né? A técnica de autorregulação. Então, a gente vai observar, eu vou compartilhar com vocês aqui alguns conceitos iniciais, né, algumas informações que são pertinentes e importantes para que a gente possa continuar, ok? Mas antes disso, vou me apresentar, né? Acabei não me apresentando. O meu nome é Josiane, minha primeira formação é Educação Física Bacharelado, né? A minha, o meu mestrado foi aqui na USP, né? Na área de bioengenharia, onde eu trabalhei com mulheres também avaliando sinais eletrofisiológicos, no caso era eletrobiografia. E a partir desse contato, né, eu achei bastante interessante perceber e entender um pouco sobre como é que a gente consegue captar informações eletrofisiológicas e como que a gente pode captar essas informações de forma que a gente possa ajudar outras pessoas, né, com essas informações em mãos. E o neurofeedback, ele tem tudo a ver com isso, vocês vão ver, né? Atualmente eu estou na minha segunda graduação, né? No final não, estou iniciando o segundo semestre de psicologia aqui na UFSCar, né? Acho uma área bastante interessante, né? E que com certeza estou fazendo porque de fato gosto bastante. Também tenho uma especialização em psicomotricidade, né? Esse ano terminei alguns cursos relacionados à avaliação eletrofisiológica, mais no traçado, né? No traçado propriamente dito do eletroencefalograma, né? E como eu disse para vocês, a gente sempre está estudando, né? Eu não falo se atualizando porque o conhecimento, ele, pode até utilizar essa palavra, mas o conhecimento, ele sempre está inovando em alguma coisa, né? Crescendo em alguma coisa. Bem, dito isto, darei continuidade. Em alguns momentos vai fazer um pouco de barulho, porque eu estou numa rua bem barulhenta, infelizmente. Mas qualquer coisa eu repito. Né? Então, a gente vai ver nessa primeira parte o histórico da eletrofisiologia e o neurofeedback. Não vamos abranger todo o histórico, porque todo o histórico ele é bem extenso, mas pelo menos parte do histórico. Depois a gente pode ir para a autorregulação, entender um pouquinho mais sobre como que funciona a autorregulação, e o neurofeedback e estado da arte, né, que seria a última parte. Como é que o neurofeedback hoje ele está, né, com relação à ciência, como é que ele tem avançado. Bem, qual é o histórico de eletrofisiologia? Bem, o histórico de eletrofisiologia, o EEG, né, é o mais antigo dos exames neurográficos. Exatamente. O seu primeiro registro, ele foi feito em humano e ocorreu na década de 1920, por Berger, né? Mas antes disso, Berger havia aplicado primeiramente em coelhos.
Hoje, nós já sabemos que na área de avaliação de sinais, né, tanto sinais por imagem, quanto outros tipos de sinais, tem avançado muito essa tecnologia, né? Mesmo com todo esse aparato novo de exames por imagem, que são extremamente importantes, porque eles dão outras informações muito importantes, mesmo assim, o eletroencefalograma, o EEG, ele continua ocupando destaque, né, em diagnósticos clínicos e distúrbios funcionais, ou seja, sendo utilizados por médicos, né? Então, somente os médicos podem dar esses diagnósticos, né? E, de fato, perceber outras situações que estejam acontecendo com esse paciente. E como é que se deu a evolução das pesquisas? Bem, Berger, né, em 1926 e 1929, ele obteve esse registro significativo de ondas alfa e sua reatividade ao abrir o olho. Sim, mas na frente a gente vai entender um pouquinho como que são essas ondas, como é que é o desenho dessas ondas. Eu vou mostrar para vocês. Mas basicamente foi isso. Ele observou que acontecia uma modificação quando essa pessoa abria os olhos, né? Essa onda, ela de fato, ela tende a desaparecer. Não desaparecer, ela tende a ser suprimida. Observa-se também, né, ele conseguiu observar os pulsos do som, são elementos normais que podem estar aparecendo. Efeitos da hipóxia cerebral, seja pessoas que dormem, né, talvez tenham uma apneia do sono, ou por alguma questão de saúde, essa pessoa ela não consegue fazer a oxigenação a contento, a oxigenação desse cérebro, né? Influência de distúrbios cerebrais difusos ou localizados. Então, ele consegue, através dessa avaliação, né, dessas ondas cerebrais, observar em algumas áreas do cérebro, tanto em áreas do cérebro muito localizadas ou áreas do cérebro não tão localizadas assim. Alguns distúrbios que poderiam estar, de fato, acontecendo. E só para registrar, pessoal, isso na época era extremamente importante e inovador, né? Porque imagina que naquela época, nos anos de 1900, não existiam tantos equipamentos, né, com tanta, é, que pudesse, de fato, fazer a avaliação com tanta precisão, né, e mesmo assim ele conseguia ver. Muito provavelmente, ele conseguia perceber essa questão da reatividade dessas ondas, porque são ondas que têm uma amplitude muito alta, mas na frente a gente vai ver um pouquinho sobre o que é essa amplitude, ok? E mais uma contribuição de Berger, né? Berger também reconheceu que a dura mater, ou seja, nós temos, né, na nossa cabeça, nós temos é, o couro cabeludo, nós temos a parte óssea, né, como a gente mostra aqui no desenho, vocês podem observar, né? Temos as meninges elas são compostas por dura mater, aracnoide e mater, né? Então, ele reconheceu que a dura mater espessada e a aderência pós-operatória dificultavam esse registro, porque realmente os equipamentos já não eram equipamentos na época é, tão precisos, né, para poder captar tudo isso. Ele também percebeu que o eletroencefalograma poderia ser feito com eletrodos apenas no crânio, né, surgindo assim o primeiro eletroencefalograma não invasivo, porque se antes ele percebia que a dura mater podia, de fato, dificultar o registro desses disparos neuronais, com o tempo ele conseguiu perceber que mesmo assim, né, alguns equipamentos eles poderiam fazer isso, né, mesmo em cima de todas essas camadas que a gente observa aí na figura, poderia sim fazer o registro. E qual o diferencial do eletroencefalograma? Bem, é o único método capaz de mostrar a estabilidade anormal do cérebro, ou seja, os disparos mesmo, os disparos neuronais. Isso dentro de um contexto clínico, ok? Então, para médicos, ele é utilizado para diagnósticos da epilepsia, pode também ser utilizado para diagnósticos de encefalopatias, que é uma inflamação, né, dessa área do cérebro. Pode também observar a questão das demências, né? O monitoramento, inclusive, da ação de medicamentos e também, quando ocorre a morte, para ter certeza se essa pessoa
de fato, teve uma morte cerebral. Né? Então, o EEG, nós observamos que ele pode ser utilizado para uma gama, para uma infinidade de coisas, né? Principalmente na área médica, ela auxilia e contribui com esses profissionais. E temos os potenciais sinápticos, né? A gente está falando aqui, nossa, mas aqui, como é que acontece tudo isso, né? Bem, aqui a gente observa que temos o desenho, a figurinha aqui de um cérebro, né? Essa parte aqui é a parte da frente, essa é a parte de trás do cérebro, né? Então, nós temos sinais captados pelo eletroencefalograma, eles têm origem nessas partes do cérebro, né? Toda essa região do córtex cerebral, ou seja, por todo o cérebro ele consegue emitir esses sinais, né? São neurônios com formato de pirâmide, por isso são chamados neurônios piramidais. Então, são esses neurônios que ficam disparando e a gente consegue, através do eletroencefalograma, captar o que está acontecendo. Se uma região está sendo mais, tá acontecendo mais disparo, se outra está ocorrendo menos disparo, né? A gente consegue perceber isso. E como é que esses sinais são captados, né, pessoal? Bem, esses sinais, eles são captados através de eletrodos, né? Acho que aqui na sala eu tenho alguns. Esse aqui, por exemplo, é um eletrodo, né? Ele é bem pequenininho, mas o tamanho, mesmo muito pequenininho aqui, não sei se vocês conseguem ver, muito pequenininho, ele consegue sim captar os sinais dessa parte, né, de uma parte que a gente queira avaliar. Geralmente a gente faz, de fato, o eletroencefalograma do cérebro inteiro, né, utilizando um sistema chamado Sistema 1020, é um sistema internacional, né, de colocação e espaços corretos entre os eletrodos, né? Mais ou menos como está mostrando aqui essa touca. Mas essa pequena área, né, que o eletrodo ele está, ela representa milhares de neurônios corticais, né? Tem muitos neurônios ali, né, do córtex. E todas as oscilações de cada região, de cada área desse cérebro, ela vai ter, de fato, a sua ritmicidade. E isso a gente vai aprender mais para frente. Qual o ritmo qual a frequência de ondas lentas, qual a frequência de ondas rápidas, né? Em que regiões elas estão localizadas, por que que elas precisam estar localizadas nas regiões X e Y, por que que, se houver inversão dessas regiões, pode dar alguma situação que não seja tão confortável para a gente, né? Às vezes uma insônia, e outros vários quadros, né? E aí, falando nelas, nas ondas, né, a gente encontrou elas aqui, tipos de ondas cerebrais. Então, elas são basicamente divididas em quatro grandes ondas. Falo em quatro grandes porque elas também têm as suas subdivisões, né? Mas temos a onda delta, que é essa de baixo, né? Alguns livros colocam, né, alguns autores colocam frequência de 1 a 3, outros colocam frequência de 1 a 4, e vai depender muito de qual autor você vai estar lendo. Mas a frequência é uma frequência lenta, porque você observa que o desenho dela é um desenho, né, que tem uma amplitude um pouquinho maior. Mas ela é uma frequência lenta, né? O que significa de 1 a 3 Hz? Que na janela de tempo de 1 segundo, esse grupo de neurônios ele vai disparar entre 1 a 3 vezes, né? 1 a 3 vezes não, 3 vezes, ou 4 vezes, dependendo da literatura. Né? Temos também as ondas teta, que podem ocorrer nas frequências de 4 a 8. Ela também tem uma amplitude, quando eu falo de amplitude, gente, é a altura. Né? A altura dessa onda, ela é maior. Né? Então, ela tem uma altura, né, alta, né? E ela acontece na frequência de 4 a 8 Hz. Temos a alfa,
acontece de 8 a 13, de 8 a 12, né, dependendo de alguns autores também, né. Ela também tem uma frequência alta, uma amplitude alta, ok? E temos beta, que são as ondas rápidas, né? Que elas ocorrem numa frequência de 14 a 30 Hz. Então, ela pode estar disparando, né? Ou de 12 a 38 Hz, de 18 a 30 Hz, né? Dependendo do autor também. Então, ela vai fazer esses disparos, né? Nessa janela de tempo que eu falei para vocês, de 1 segundo, né? Então, tantos disparos acontecem e eu consigo identificar ela através do grafo-elemento. O grafo-elemento é o desenho dessa onda quando ela aparece. E se ela, de fato, está acontecendo, né, nessa frequência de tempo, na região do cérebro, a qual, de fato, ela deve estar acontecendo, ok. Se não, aí é onde a gente começa, de fato, a fazer essa verificação para montar o melhor treinamento de neurofeedback para a pessoa. Bem, esses tipos de ondas cerebrais, né, que a gente observa, por exemplo, o delta, ela acontece na frequência de 0 a 4, como eu já falei, e são ondas que estão relacionadas à memória, essa distribuição, e como é que acontece essa distribuição em todo o cérebro. Bem, alfa, né, seria a zona onde o cérebro ele consegue tanto fazer uma tarefa simples, né, estar em estado relaxado, ou talvez estar em estado preparado, né? E o beta, né, que a gente consegue observar, pode ser tanto beta funcional, que é associado, né, ou ao beta rápido, né, que já não é um beta tão funcional, que seja tão interessante, mas que também é importante que ocorra. Então, no disparo neuronal, é possível que observemos no grafo-elemento todas essas frequências de ondas acontecendo, mas sempre existe uma que fica mais proeminente, uma que é mais expressiva. E é justamente essa que nós nos atentamos quando nós vamos fazer uma verificação de eletroencefalograma para organizar, né, e saber qual treino mais indicado para aquela pessoa, treino de neurofeedback. E nós temos os lobos, né, um desenho, um esquema aqui do cérebro, é interessante que a gente entenda assim, um pouco de neuroanatomia para poder estar estudando e trabalhando com isso, né? Então, nós temos o lobo temporal, que é na têmpora mesmo, né? Temos o lobo frontal, que é nessa região aqui do cérebro, né? Então, a região frontal, ela tem como função exercer as funções executivas, executar realmente, né? Que está relacionado ao raciocínio, né? A atenção, a concentração, é, ao raciocínio, a estruturação do próprio pensamento, né? E está relacionado também ao aprendizado, né? Mas não apenas essa região, mas outras regiões também, mas principalmente ela. A parte da têmpora, ela está relacionada ao córtex, aqui a gente tem o córtex, né? O córtex auditivo, reconhecimento de face, processos também de memória, né? Percepção de espaço, objetos ao nosso redor. A parte parietal, que é essa parte aqui um pouco mais lateralizada para trás, ela está relacionada ao raciocínio matemático, né? As funções espaciais, planejamentos de cálculo e, sucessivamente, outras questões. O occipital, que é essa região de trás, ela está relacionada à questão visual, né? O que eu vejo, de fato, o que a pessoa vê, né? Exatamente. Vamos para o próximo. E agora a gente vai aprender um pouquinho sobre os primeiros estudos sobre neurofeedback. O que aconteceram esses primeiros estudos? Né? Bem, um dos primeiros estudos, né, que é muito importante, né, até hoje, foi de Joe Kamiya. Joe Kamiya, ele estudou a psicologia fisiológica, né? Infelizmente, ele já faleceu ano passado, mas ele trouxe uma grande contribuição, uma das mais importantes contribuições para o neurofeedback, né? Então, ele conseguiu estudar algumas questões aqui que a gente vai olhar, ok? Então, ele estudou os controles dos ritmos de alfa eletroencefalográficos através do feedback auditivo e da atividade associada,
parece muita coisa, né? E realmente, nesse primeiro momento, é muita coisa, né? Para a gente, talvez vocês que estejam tendo o primeiro contato agora sobre esse assunto, né? Então, esse é um estudo que Joe Camilla fez, e ele tinha como linha de base o ritmo alfa, que é aquele ritmo que acontece numa frequência de tempo e tem determinados disparos, uma quantidade X de disparos. E ele avaliou, né, um período de 15 minutos para obter informações sobre essa atividade mental associada à presença ou à ausência do ritmo de alfa, enquanto eles recebiam um loop feedback auditivo ligado à presença de alfa. Esses sujeitos, 16 dos sujeitos, trabalharam com os olhos fechados. 10 com scores iniciais alfa muito altos, trabalharam com olhos abertos. Após o período de 15 minutos de prática, que permitia o controle do alfa por meio do feedback, os sujeitos recebiam um teste durante o qual tentavam produzir o máximo de alfa possível, e um teste no qual tentavam produzir o mínimo de alfa. Os resultados indicaram uma mudança significativa e apropriada para ambos os ensaios de geração e supressão. Então, basicamente, ele pegou um grupo que queria suprimir e um grupo que queria gerar alfa. Porque tem pessoas, né, nessa pesquisa dele, ele percebeu que tinham pessoas que não tinham produção de alfa, estavam relacionadas ao estado X. E pessoas que produziam alfa demais, estava associado a um outro estado Y, estados de ansiedade, né, estados, e assim sucessivamente. Primeiros estudos sobre atividade de alfa, primeiros estudos sobre reatividade de alfa, né? As condições de olho aberto, olho fechado, controle aprendido de alfa. Aqui, o uso dos procedimentos de feedback de informações ensina a controlar a resposta fisiológica. Então, a alfa produzia com olhos fechados, né? Alfa constante, alfa inconstante, quase ausência de alfa. Então, o estudo ele verificou isso. A ativação de alfa tem a ver com estados internos de ansiedade. Dificuldade em produzir alfa pode estar relacionada a esse estado mais ansioso. Então, no grupo dele tinha pessoas que, de fato, tinham essa dificuldade. Bem, como acontece? Através de uma dica sonora, né? Como é que a gente percebe como é que ele trabalhava, né? Essa questão do alfa, né? Então, através de uma dica sonora. É um som mesmo, né? Então, quando a pessoa alcançava os estados de alfa desejado, ela recebia como um reforço um estímulo auditivo, né? Então, esse estímulo auditivo reforçava para que ela repetisse estar nesse estado, entrar nesse estado. Dessa forma, havia um treinamento, de fato, para alcançar aquele estado. Ele colocava os eletrodos, quando aquela pessoa entrava naquele estado, o reforço era dado. Com o tempo, notou-se que as pessoas ficavam menos ansiosas, ou seja, a diminuição, né? Aqui só para ilustrar para a gente, né, temos um exemplo de abertura de olhos, fechamento de olhos, né? Então, aqui, abertura de olhos. Aqui, ó. Não tem alfa. Quem é alfa aqui? Esses maiorzinhos aqui, ó. Esses maiores. Vocês estão vendo, são bem visíveis, né? De olho fechado. Só que quando abre o olho, existe o bloqueio de alfa, né? A maioria das pessoas acontece isso. Algumas pessoas não, né? Por isso que os estados estão associados, né? Talvez o estado de ansiedade. Talvez não, o estado de ansiedade está associado. Também temos a contribuição de Barry Stillman, né? Barry Stillman, na verdade, ele estudou gatos, né? Ele ensinou os gatos a entrarem no ritmo que a gente chama ritmo sensório-motor. É um ritmo que acontece numa frequência de 12 a 15 e ele está localizado nessa área aqui, que chama a área da tiara, né? Nessa área aqui, na área de CZ, C3 e C4. Sensório-motor porque tem a ver com o movimento, tá? Não vou entrar em muitos detalhes, o ritmo, porque senão eu demandaria muito tempo para a gente explicar algo que pode ficar para depois. Então, SMR, né, ele fazia isso. Então, ele ensinou os gatos aprenderam a entrar no ritmo sensório-motor após um estímulo, né? Água, que condicionava eles a produzir esse ritmo. Com o tempo, eles passaram a produzir espontaneamente o ritmo sem qualquer reforço alimentar. Então, o objetivo, na verdade, do neurofeedback, desse treinamento de cérebro, né, tanto do
Joy Camille, quanto do Bell Stimei, como o de hoje, né, que nós realizamos nas pessoas, o objetivo é que, com o tempo, esse cérebro ele aprenda, de fato, a fazer espontaneamente, a se autorregular, né? A gente consegue dar essas dicas, né, hoje, através do neurofeedback, mas, com o tempo, esse cérebro ele vai aprender a fazer isso sozinho, né? Sem necessariamente ter que eu esteja ali todo momento ensinando. Aqui está o desenho, né, o gatinho, então ele tinha a dica, ele bebia água e ele produzia, de fato, né? Antes ele produzia o ritmo, né? E ele tinha o reforço dele aqui. Bem, agradeço vocês por esse momento, né, por essa aula, e a gente vai dar continuidade, né? Então, se estiverem cansado um pouco, é, descansem um pouco, né, para a próxima aula. Está bem bacana. A gente vai dar continuidade sobre o assunto. Muito obrigada, viu?